Salve, salve, galerinha que gosta de saber o porquê das coisas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do É Por Isso. Eu sou Samuel Leite e se você já se perguntou, e se alguma coisa fosse diferente do que ela realmente é, se você já buscou explicações e por que as coisas funcionam como são, então, como eu sempre digo, meu amiguinho, minha amiguinha, esse podcast é feito especialmente para você. E no nosso É Por Isso de hoje, ele foi inspirado no IC do episódio 28, tio Gui. Como sempre eu digo aqui, querido, magia da edição pra gente se lembrar nesse momento especial do nosso podcast. E se o Brasil não fosse na América do Sul? Bom, muito bom. Se o nosso país, se o Brasil, não fosse no continente que ele é na América do Sul. Por exemplo, na Europa, qualquer outro lugar. Nossa, o Brasil na Europa ia ser bugado. Brasil na Europa. E para explicar o porquê o Brasil não é um país na Europa, eu tô aqui com a doutora Elaine Jacobi, que é antropóloga e PhD em Antropologia do Consumo. Seja muito bem-vinda, tia Elaine. Obrigada, Samuel. Olá, galera. Como é que vocês estão? Vamos tentar explicar, né, Samuel? Por que o Brasil não é lá na Europa? Para começar, tia Elaine, explica pra gente o que torna o Brasil, ao seu ver, um país único? Primeiro de tudo, a gente precisa entender que o Brasil, em comparação a vários outros países, ele é um bebezinho. O Brasil tem 500 anos, 500 e pouquinhos anos. Em compensação, outros países têm milhares de anos. Então, imagina aí a diferença. É como se o Brasil fosse um bebê e a Europa fosse o tataravô do Brasil. Então, tem um outro jeito de pensar, tem um outro jeito de agir, tem uma outra forma de comer. Talvez o tataravô esteja já sem dente. Enquanto o Brasil ainda é um bebezinho que está engatinhando em comparação aos outros países. A gente ainda está aprendendo a ser um país. E por conta disso, às vezes a gente cai, rala o joelho, as coisas não vão do jeito como deveriam ser, a gente erra. Então é por isso, primeiro de tudo é a idade. A gente é muito novinho em relação a outros países, como a Europa, países da Europa, como a Índia, a China, o Japão. Então, eles lá têm milhares e milhares de anos, tiveram reis. A gente vê muito filme, desenho, Rei Arthur, né? A Idade Média. E aí tem todas as princesas. As princesas que a gente vê nos desenhos da Disney, elas foram inspiradas em pessoas de verdade lá da Europa. Assim como na África, a gente vê alguns orixás. Eu não sei se vocês já ouviram falar dos orixás, que são os deuses africanos, foram inspirados em pessoas que de verdade existiram há milênios, bem antes até de Jesus Cristo. Olha só. Uau! A gente é muito bebezinho ainda. Então, para começar, a gente precisa entender que a gente é novinho. É isso aí. E como é que é formada a cultura de um... Olha a pergunta que a gente se preparou. Até eu tô em dúvida aqui agora na formulação da pergunta, mas vamos lá. Como é formada a cultura de um país? Então, vamos primeiro entender o conceito. O que é cultura? Cultura é tudo aquilo que explica quem a gente é, que diz quem a gente é. Por exemplo, se vocês têm carteira de identidade, aí tem lá escrito o seu nome, quando você nasceu, está explicado o lugar que você nasceu. Então, por exemplo, quem nasceu lá em Pernambuco tem um jeito de falar diferente de quem nasceu no Rio Grande do Sul. Então, está explicado lá, tem lá o nome do pai, tem o nome da mãe e tem uma espécie de número que diz quem você é em comparação a todos os cidadãos que moram no Brasil. Então, a cultura é como se fosse essa marca. Então, é a língua que a gente fala, o jeito que a gente fala, o sotaque, o tipo de comida, as danças folclóricas. Então, por exemplo, o samba,
as músicas. Então, até dentro do mesmo país, tem várias outras culturas dentro de uma cultura grandona. Então, a gente pode falar que tem uma cultura brasileira, e dentro da cultura brasileira, tem vários tipos de cultura dentro do Brasil, não é só uma cultura. Então, a gente tem, se a gente for falar de música, a gente tem o funk, a gente tem o sertanejo, a gente tem agora o sertanejo feito por mulheres, que é o feminejo, que é um movimento muito recente. Aí tem o funk ostentação. Então a gente tem uma série de símbolos e de signos, né, de expressões, que diz que a gente é a gente. Às vezes até a cor de pele, mas no Brasil é tão misturado e foi tão misturado por outras culturas. Lembra que eu contei que o Brasil é um bebezinho? Pois bem, como ele era um bebezinho, muitas outras culturas vieram morar aqui no Brasil, em diferentes épocas. E eles trouxeram as culturas deles, então a língua. Então a gente encontra, por exemplo, gente que é neto de alemão. Eu, por exemplo, sou filha de libanês, né, que é lá do Líbano, lá das Arábias. Além do que, a gente tem os povos genuinamente brasileiros, que foram aqueles que nasceram aqui, que são os índios. E dentro dos índios, dentro do mundo dos indígenas, nós temos centenas de tipos de índio. Se o índio pinta o rosto de vermelho, ele é de uma determinada tribo. Tem índio que usa outros tipos de plumagem. Tem índio que mora lá para a Amazônia. Tinha índio no Rio de Janeiro, tinha índio em São Paulo. Aliás, em São Paulo ainda tem, né? Então a gente vê tudo muito misturado, sabe? Então tem a cultura indígena, tem os portugueses que chegaram, os espanhóis, depois chegou um monte de outras culturas e formou uma cultura muito plural, quer dizer, muito repleta de referências, de muitas misturas, mas que deu na gente. Então é como se a gente fosse um país bebezinho, todo cheio de retalhinho, igual uma colcha de retalho de várias referências de outros lugares, mas que faz a gente ser único. A gente é um país muito, né, dado, muito animado. Igual a criança, sabe aquela criança que sai ajoelhando para todo canto, muito festiva? É a gente. E você deu um contexto de que a gente é a junção de diversas culturas, de diversos povos, de todos os lugares do planeta, mas a gente está, digamos, dentro de um ambiente que é a chamada América Latina. E a gente tem alguma conexão, né? Porque quando a gente fala de América Latina, a gente vê uma extensão muito grande, principalmente dos povos que foram colonizados, né, pelos espanhóis. Então, o próprio idioma é uma conexão direta que eles têm. Mas a gente tem conexão, de alguma forma, com esses outros países? Pois é. É curioso, né? Porque quando a gente olha para o mapa, a gente vê vários países menorzinhos, né, em volta do Brasil, que falam outras línguas, né? No caso, que falam o espanhol, que comem, tem uma base alimentar toda ligada ao milho, diferente da gente, que a gente é muita farinha de trigo, né? É muitos ovos, por conta da colonização portuguesa. Mas eu acho que tem muita coisa parecida com o nosso jeito, a alegria, a espontaneidade, por exemplo, a valorização dos santos. Somos católicos, então a Igreja Católica, nesses países outros da América Latina, também são... Lá eles têm uma Nossa Senhora Aparecida, né? E cada país tem uma santa padroeira, um santo padroeiro, né? Então isso é muito parecido com a gente. Tem essa questão, por exemplo, de amar o futebol, de ter famílias numerosas. A gente tem algumas semelhanças e tem uma coisa que a gente acha que nós somos muito próximos porque a gente fala ou entende um pouco a língua espanhola e aí a gente fala, às vezes, um portunhol. É interessante porque a primeira viagem de muitas famílias ou de muitas pessoas é para a Argentina, em Buenos Aires, porque está muito perto, né? Mas também para o Paraguai. Aliás, o Paraguai é destino de muitos brasileiros para comprar muitas coisas que são mais baratas.
ou coisas piratas, a gente fala, né? Olha, é do Paraguai, como se fosse pirata, né? Como se fosse, não fosse oficial. Portugal, como um país colonizador, ele teve muita preocupação de ocupar os territórios que faziam divisão com esses países da América Latina e, ao mesmo tempo, dominar através da culinária, através da religião. Então, vieram muitos jesuítas. Olha quantos colégios católicos, talvez você estude num colégio católico e não sabe que eles vieram para cá para justamente fincar uma bandeira portuguesa aqui. Então, a gente tem os salesianos, os maristas. Então, tem vários colégios, inclusive universidade. A primeira universidade no Brasil, ela é da Bahia, acontece em Salvador, e ela era uma universidade católica portuguesa, né? Católica que veio lá de Portugal. Então, os portugueses, eles fizeram essa distinção e fincaram essa diferença, não só na língua, mas naquilo que é mais potente, que é a crença, é no que a gente acredita. Então, isso foi bastante forte, a ponto, por exemplo, de muitas tribos indígenas serem católicas, né? Abandonarem os seus deuses, que os católicos dizem ser pagãos, isso significa que é menos Deus, não é Deus de verdade, mas que o Deus católico, Jesus Cristo, é mais poderoso, é o Deus de verdade. Mas todos somos, por exemplo, na América Latina, invariavelmente ditos países católicos, apesar de outras religiões estarem crescendo e tudo mais. Existe uma expressão muito comum, os papais e mamães que estão nos ouvindo aqui já conhecem mais profundamente, mas é uma expressão que eu acho que os nossos amiguinhos aí já devem ter ouvido alguma vez, e eu queria saber se você sabe não só a etimologia, né, o significado dessa palavra, mas o que ela representa pra gente como povo mesmo, né, que é o tal do jeitinho brasileiro. O que é? Não só o que é, mas o que representa o tal do jeitinho brasileiro? Olha, jeitinho brasileiro é uma expressão que quer dizer muitas coisas negativas, mas também coisas positivas. Então, eu vou falar primeiro a negativa. Quando se fala em jeitinho brasileiro, a gente está falando de um comportamento que ele desobedece à regra. Então, é a forma de encontrar um atalho, de não cumprir toda a tarefa. Por exemplo, a cola, quando a gente faz prova e cola, a cola é um jeitinho brasileiro. Aquilo não é legal. Então, é uma forma de desobediência para a gente conseguir vantagem. Então, é a história de você, por exemplo, dizer... talvez comer mais o sorvete e depois enganar, dizer que não. Talvez dar um jeito de pegar algo que não é seu e aí colocar outra coisa no lugar. Então, tudo isso que burla uma regra, uma lei, né? Por exemplo, tem muita gente que no trânsito, tá lá, o pai está dirigindo e aí vai pelo acostamento para fugir do trânsito. Aí andar no acostamento é proibido. Mas aí é como se o pai estivesse pegando um atalho para depois entrar lá na frente e cortar caminho. Esse cortar caminho é o jeitinho brasileiro. É esse lado negativo de falar do Brasil e do nosso jeito brasileiro de ser. Mas o jeitinho brasileiro também está relacionado à resiliência do brasileiro em persistir e não desistir nunca. Então, por exemplo, quando a gente vê os jogadores de futebol que tem um gingado e aí consegue passar a bola e tem aí lá, vai lá, corta todo mundo. Aí as pessoas falam, olha lá, ele tem um jeitinho brasileiro. Então, o jeitinho brasileiro do lado positivo é esse jeito da gente fazer muito com pouco. Então, por exemplo, quando o pai ou quando alguém está sem trabalho, né, está sem emprego, aí ele inventa
de repente, começar a fazer um bolo em casa e a vender para os vizinhos. Mas ele não é padeiro, ele não é boleiro, ela não é boleira, mas ela deu um jeitinho brasileiro e foi lá e deu a volta por cima. Então tem um lado positivo dessa resiliência, dessa persistência, do nunca desistir das coisas, ir lá e dar um jeito. Então esse jeito também é um jeito positivo. Então, dependendo de como você haja naquela situação, esse termo jeitinho brasileiro pode ser bom ou pode ser ruim. Então, crianças, olha só, vocês têm a oportunidade de vida, né? Que a geração de vocês que corrija essa rota e que a gente opte por ser lembrado pelas coisas boas, pela resiliência, pela característica de não desistir jamais, de lutar sempre, né? De acreditar sempre. Ah, eu lembrei, Samuel, uma história boa de jeitinho brasileiro. O Whindersson Nunes, que todo mundo deve conhecer. O Whindersson trabalhava no escritório que ele dizia que era chato, ele era programador, ficava na frente do computador e era chato pra caramba. Aí ele começou a fazer uns vídeos, contando umas piadas, porque ele já contava piada pros amigos dele, todo mundo ria. Ele falou, vou botar esse negócio na internet. Ele disse que no início os vídeos saíam horríveis. Mas aí ele foi com persistência, ele insistiu, gravou, editou e aí deu no que deu. Ele começou a postar no YouTube, as pessoas começaram a rir das palhaçadas dele, das histórias dele. Muitas histórias são histórias de vida, história da família, o pai que é engraçado. Ele conta muito como é o aluno rico, o aluno pobre, a mãe do rico, a mãe do pobre, como é que faz com o filho. Então ele contou a realidade dele de uma forma engraçada, mas ele disse, um bom vídeo não é um vídeo que a história é boa, é um vídeo que é bem editado. Então quando a gente vai falar lá no Snapchat, ou vai falar no Instagram, ou vai falar no YouTube, então é como você edita, coloca os filtros, como é que você vai fazer, vai dar o seu jeitinho para aquilo ficar com uma cara legal. É perfeito, é uma excelente comparação. Com certeza todo mundo que está ouvindo a gente conhece o Whindersson, a história dele, e é muito legal. Agora eu tenho uma pergunta derradeira aqui, Elaine, que é a nossa pergunta imaginativa, né? Quando a gente criou É Por Isso, parte importante do nosso desejo era, vamos pensar em cenários, em possibilidades, em questões absolutamente fora da realidade. E essa a minha pergunta para você, Elaine. Eu queria saber como é que você imaginaria se o Brasil, na verdade, ele estivesse aqui não no hemisfério sul, aqui na América Latina, mas ele fosse, por exemplo, parte da Europa. Se a gente estivesse no meio da Europa, fosse ali, eu estivesse, sei lá, entre a Dinamarca. Como é que você acha que seria a nossa vida? Olha, certamente nós teríamos reis e rainhas indígenas. Boa. Então nós teríamos um rei indígena, uma rainha indígena, todas as nossas lendas, a maneira de comer e o que as receitas teriam muito mais mandioca do que já tem. É verdade. Teria muito mais frutas exóticas que a gente, apesar de estar no Brasil, a gente não conhece todas as nossas frutas, principalmente para quem mora no Rio de Janeiro, São Paulo, a gente conhece mais as frutas que são de fora do que as frutas que são daqui do Brasil. Então eu acho que se a gente fosse menorzinho e nós fôssemos tão idosos quanto os países lá da Europa, eu acho que a nossa pele toda ia ser bem... Todo mundo ia ser vermelha, mais avermelhada. A gente teria todo mundo cabelo liso, porque a gente não falou, mas parte do Brasil é composta pelos negros que vieram trabalhar nesse país, né? E trouxeram toda a sua carga de cultura, de dança, de crença, de língua. Então, se a gente fosse um país da Europa, eu acho que a gente não ia ter tanta mistura como a gente é hoje. E aí, quem ia ser soberano seria o indígena, porque, na verdade, quem é o brasileiro de verdade são todas essas etnias indígenas
que sempre pertenceram a esse país, mesmo antes de se chamar Brasil, porque quem batizou o Brasil não foram os indígenas, foram os portugueses. Então a gente nem teria esse nome, teria um outro nome, um nome indígena. A gente ia chamar, sei lá, Mogi Mirim, Mogi alguma coisa. Alguma coisa assim, né? Eu sou de um lugar indígena, né? Que é Niterói, né? Que é a terra de Paulo Gustavo, que a gente está até rezando por ele lá no hospital. Então, eu moro lá, no bairro onde eu moro é Icaraí. Aí a gente tem Piratininga, Itacoatiara, Camboinhas, olha os nomes. Então, todos os nomes... São fortes candidatos pro nome do país aí, né? Do país, eu ia adorar. Já imaginou um país chamado Niterói? Nossa, eu sou niteroiense, eu ia ficar muito feliz. Mas aí não ia ter seleção brasileira, ia ser o Botafogo, provavelmente, que ia ser o time do... Ia ser outro, imagina. Todo mundo indígena. Bom, então é por isso que o Brasil não é um país na Europa. Olha só, tia Elaine, eu queria muito agradecer o teu tempo, a tua simpatia, a tua alegria. Foi um programa muito bacana, muito divertido de gravar. E eu queria, antes da gente se despedir, que você nos passasse os seus links, né? Para que o papai, a mamãe, enfim, quem tá nos ouvindo, pudesse acompanhar um pouquinho mais do teu trabalho. Olha, Samuel, foi muito legal participar. Conhecer essa garotada, falar pra garotada é sempre bom, porque dá um quentinho no coração e uma esperança de que vocês façam tudo muito diferente da gente, né? Do que a gente faz de errado. Mas meu contato é @Elaine, que é o meu nome, e ele escreve com H. O meu nome, por exemplo, não é um nome brasileiro, é um nome libanês. Então, por isso que ele é um nome diferente. E aí, quem quiser, tá lá todas as minhas informações, vídeos, as explicações. Tem lá a explicação o que é cultura. Talvez os pais vão gostar bastante. Muito obrigado mais uma vez pelo teu tempo. Foi um prazer te conhecer e dividir esse tempo aqui com você e com os nossos ouvintes. E até uma próxima oportunidade. Até, gente. Vamos nos cuidar, usar a máscara, tentar ficar fazendo lockdown em casa, evitar sair na rua e, por favor, álcool na mão. É isso aí. Né? E bastante água e sabão no corpo, né? Pra gente poder sair dessa logo, logo. Um beijo pra todo mundo. Um beijão, pessoal. Até a próxima.